Fé e Obras. Capítulo 14. A experiência da justiça pela fé. Parte do artigo na The Review and Herald, 4 de novembro de 1890, intitulado Cristo, o caminho da vida. Publicado em Mensagens Escolhidas 1, versos 365 a 358. Veio Jesus para Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Marcos 1, versos 14 e 15. O arrependimento associa-se à fé, e o evangelho insta em que é necessário para a salvação. Paulo pregou o arrependimento. Diz ele: nada, que útil seja, deixei de vos anunciar, e ensinar publicamente pelas casas, testificando, tanto aos judeus como aos gregos, a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Atos 20, versos 20 e 21. Sem arrependimento não há salvação. Nenhum pecador impenitente pode crer com o coração para a justiça. Romanos 10, verso 10. O arrependimento é por Paulo descrito como uma piedosa tristeza pelo pecado, a qual opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. 2 Coríntios 7, verso 10. Este arrependimento não tem em si coisa alguma da natureza do mérito, mas prepara o coração para a aceitação de Cristo como o único Salvador, única esperança do pecador perdido. Ao considerar o pecador a lei, sua culpa se lhe torna clara, e lhe impressiona a consciência, e ele é condenado. Seu único conforto e esperança encontra-os em olhar a cruz do Calvário. Ao aventurar-se a crer nas promessas, tomando a Deus em sua palavra, vem-lhe a alma alívio e paz. Clama: Senhor, tu prometeste salvar a todos que se achegam a ti em nome de teu Filho. Sou uma pessoa perdida, desajudada e sem esperança. Senhor, salva-me, ou pereço. Sua fé se apodera de Cristo, e ele é justificado diante de Deus. Mas, embora Deus possa ser justo e ao mesmo tempo justificar o pecador, pelos méritos de Cristo, homem algum pode cobrir sua alma com as vestes da justiça de Cristo, enquanto comete pecados conhecidos, ou negligencia conhecidos deveres. Deus requer a completa entrega do coração, antes que possa ocorrer a justificação, e para que o homem conserve essa justificação, tem de haver obediência contínua, mediante ativa e viva fé que opera por amor e purifica a alma. Tiago escreve acerca de Abraão e diz: porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a Escritura, que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Tiago 2, versos 21 a 24. A fim de que o homem seja justificado pela fé, esta tem de chegar ao ponto em que controle as afeições e impulsos do coração, e é pela obediência que a própria fé se aperfeiçoa. Fé, condição da promessa. Sem a graça de Cristo acha-se o pecador em estado desesperador, coisa alguma pode ser feita em seu favor, mas pela graça divina é comunicado ao homem poder sobrenatural, que opera em seu espírito, coração e caráter. É pela comunicação da graça de Cristo que se discerne o pecado em sua natureza odiosa, sendo afinal expulso do templo da alma. É pela graça que somos levados em comunhão com Cristo, para com ele sermos associados na obra da salvação. A fé é a condição sob a qual Deus ouve por bem prometer perdão aos pecadores, não que exista na fé qualquer virtude pela qual se mereça a salvação, mas porque a fé pode prevalecer-se dos méritos de Cristo, o remédio provido para o pecado. A fé pode apresentar a perfeita obediência de Cristo em lugar da transgressão e rebeldia do pecador. Quando o pecador crê que Cristo é seu Salvador pessoal, então, de acordo com as suas promessas infalíveis, Deus lhe perdoa o pecado e o justifica livremente. A pessoa arrependida reconhece que sua justificação vem porque Cristo, como seu substituto e penhor, morreu por ele, e é sua expiação e justiça. Creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça,
mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Romanos 4, versos 3 a 5. Justiça é obediência à lei. A lei requer justiça, e o pecador deve à lei, mas é ele incapaz de apresentar. A única maneira em que pode alcançar a justiça é pela fé. Pela fé pode ele apresentar a Deus os méritos de Cristo, e o Senhor lança a obediência de seu Filho a crédito do pecador. A justiça de Cristo é aceita em lugar do fracasso do homem, e Deus recebe, perdoa, justifica a pessoa arrependida e crente, trata-a como se fosse justa, e ama-a tal qual ama seu Filho. Assim é que a fé é imputada como justiça, e a pessoa perdoada avança de graça em graça, de uma luz para a luz maior. Pode dizer, alegremente: Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Tito 3, versos 5 a 7. Mas, está escrito: Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João 1, versos 12 e 13. Disse Jesus: Aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3, verso 3. Aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Verso 5. Não é baixa a norma que nos é dada, pois devemos tornar-nos filhos de Deus. Devemos ser salvos como indivíduos, e no dia da prova seremos capazes de discernir entre aquele que serve a Deus e o que não serve. Somos salvos como crentes individuais no Senhor Jesus Cristo. Muitos estão a perder o caminho certo, por pensarem que têm de alçar-se ao céu, que têm de fazer algo para merecer o favor de Deus. Procuram tornar-se melhores por seus próprios esforços, desajudados. Isso jamais conseguirão realizar. Cristo abriu caminho morrendo como nosso sacrifício, vivendo como nosso exemplo, tornando-se nosso grande sumo sacerdote. Diz ele: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. João 14, verso 6. Se por qualquer esforço nós pudéssemos subir um único degrau na escada, as palavras de Cristo não seriam verdadeiras. Mas quando aceitamos a Cristo, as boas obras aparecerão, como frutífera prova de que nos achamos no caminho da vida, que Cristo é nosso caminho, e que estamos palmilhando a vereda certa, que conduz ao céu. Ele se torna nossa justiça. Cristo olha ao espírito com que fazemos as coisas, e quando nos vê levando nossa carga com fé, sua santidade perfeita faz expiação por nossas faltas. Quando fazemos o melhor possível, ele se torna nossa justiça. Requer todo o raio de luz que Deus nos envia, o tornar-nos a luz do mundo. Carta 33, 1889. Mensagens escolhidas 1, versos 365 a 368.